Olá, tudo bem, turma? Professor Tadeu com a disciplina Pesquisa de Mercado. Nós iremos para a nossa aula 1, parte 4, e nós iremos dar continuidade aos tipos de pesquisa e técnicas de coletas de dados. E esta aula ela tem como objetivo compreender e conceituar os tipos de pesquisa, bem como as suas fontes de dados e as técnicas de coleta de dados. E os tópicos dessa aula são as fontes de dados, os tipos de pesquisa, as técnicas de coleta de dados qualitativos e as técnicas de coleta de dados quantitativos. Em nossa última aula, estudamos que os dados coletados em uma pesquisa, eles podem ser secundários ou primários, e que os dados secundários, eles consistem em material já publicado, enquanto que os dados primários são aqueles que ainda não estão disponíveis. E vimos também que os dados primários, eles podem ser coletados através da pesquisa qualitativa ou da pesquisa quantitativa, já que os dados secundários, eles podem ser coletados em fontes internas e externas da organização. Técnicas de coleta de dados qualitativos. Como você já aprendeu, os dados primários, eles podem ser obtidos através da pesquisa qualitativa ou da pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, ela refere-se às descobertas da pesquisa, que não estão sujeitas à análise quantitativa ou de quantificação. E, nesse sentido, as principais técnicas de coleta de dados qualitativos são as seguintes: as discussões em grupos, entrevistas individuais em profundidade e técnicas de projeção. Vamos detalhar cada uma delas. Discussões em grupos. As discussões em grupos, elas promovem a interação dinâmica entre os membros do grupo e são utilizados para interpretar resultados quantitativos, estimular ideias e conceitos de produtos, bem como gerar impressões sobre produtos, programas, serviços e instituições. Identificar como falam os entrevistados e como compreendem as situações de seu interesse. São inadequadas quando utilizadas em situações pessoais, quando há fortes pressões em relação à conformidade e às normas sociais. E também quando o grupo ele é muito heterogêneo em relação ao produto e ideias de interesse. E quando estão envolvidos questões psicossociais complexas. Também quando é difícil montar a amostra requerida, pois as pessoas elas estão muito dispersas. Aquele que preside a discussão geralmente é um membro da equipe de pesquisa. Ele deve estabelecer uma empatia com todos os participantes e proporcionar um ambiente relaxante e agradável para as discussões, capaz de induzir, por exemplo, um fluxo livre de ideias e ajudar a reduzir a ansiedade dos entrevistados. É possível observar que as discussões em grupo elas geram grande quantidade de dados e que precisam ser analisadas de forma minuciosa e por isso devem ser planejadas e bem administradas. Vejamos então as seguintes etapas para se planejar e conduzir uma discussão em grupo. Primeiro, definir o problema e determinar os objetivos da pesquisa. Logo depois, especificar os objetivos da pesquisa qualitativa. Em seguida, declarar os objetivos
que devem ser respondidos na discussão em grupo. Logo depois, elaborar e redigir um questionário de eliminação para excluir membros do grupo que não cumpram as exigências da pesquisa. Logo em seguida, devolver a linha de conduta do mediador. Logo mais, analisar os dados e, por fim, resumir as constatações e planejar pesquisa ou ação de acompanhamento. A linha de conduta do mediador, ou seja, aquela pessoa que vai conduzir o grupo, ela deve ser desenvolvida através de debates detalhados entre o cliente, a equipe de pesquisa e o próprio mediador, o que garantirá que sejam cobertas todas as áreas de interesses requeridas. Além disso, terá influência sobre a confiabilidade do método de pesquisa. Um problema que pode ocorrer se houver mais de um mediador envolvido no grupo é o seguinte. Podemos observar agora as vantagens dos grupos de discussões, que são as seguintes: coleta e análise de dados mais rápidas do que nas entrevistas individuais, possibilidade de observação, análise e comunicação não verbal, tendência à geração de mais informações, opiniões e percepções em função do estímulo, e ou da sinergia, do que se fossem examinados indivíduos isoladamente. Conforto e menos exposição dos entrevistados do que durante uma entrevista individual. Redução da ansiedade e aumento da quantidade de respostas válidas. Possibilidade de sondar o que está por trás das respostas incompletas ou ambíguas dos participantes. E, por fim, nível mais alto de confiabilidade da análise. Por outro lado, as discussões em grupo elas podem apresentar algumas desvantagens, tais como número pequeno de participantes, o que gera uma falta de representatividade, capacidade restrita para projetar resultados para uma população, possibilidade de constrangimento dos participantes. E assim, o mediador ele deve saber conduzir a discussão, procurando motivar os mais tímidos e restringir o entusiasmo dos mais extrovertidos, sem provocar uma reação negativa no grupo em relação a ele mesmo, o que pode comprometer a quantidade de dados coletados. Esses cuidados, porém, não invalidam as discussões em grupo como método de pesquisa. O objetivo da discussão em grupo é aprender e compreender o que as pessoas têm a dizer e por quê. A ênfase está em fazer com que as pessoas falem bastante e em detalhes sobre o assunto em pauta. A interação oferecida pela dinâmica em grupo é importante. Isso é muito interessante ser observado para o sucesso da pesquisa. A ideia é que a resposta de uma pessoa pode tornar-se um estímulo para as demais, gerando uma interação de respostas que pode produzir mais informações do que se o mesmo número de pessoas contribuíssem isoladamente para a discussão. A maioria das discussões em grupos é realizada em instalações apropriadas, que possuem normalmente o estilo de uma sala de conferência, além de um grande espelho espião em uma das paredes. Entrevistas individuais em profundidade. A entrevista ela é uma interação social
que se efetuam comunicações orais ou escritas, configuradas como atos verbais de comunicação, numa situação determinada, ou seja, é uma interação verbal não convencional, mas controlada. A entrevista ela pode ser oral ou escrita. E assim, a entrevista oral ela consiste em perguntas feitas oralmente a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos. Enquanto que a entrevista escrita ela é caracterizada por uma lista de perguntas que devem ser respondidas por escrita. A entrevista também ela pode ser classificada em estruturada e não estruturada. O que seria a entrevista estruturada? É aquela que apresenta questões previamente elaboradas, ou seja, o pesquisador ele define um roteiro prévio de perguntas. Utilizamos esse tipo de entrevista, por exemplo, para coletar dados primários quantitativos. Já a entrevista não estruturada, ela consiste em uma conversa amigável entre o entrevistador e o pesquisador, que busca informações relevantes para explicar o problema ou a oportunidade de pesquisa. E assim, nós utilizamos essa pesquisa para coletar dados qualitativos. As entrevistas individuais em profundidade. Elas apresentam as seguintes características. Mini entrevista em profundidade, ela dura 30 minutos, dura 30 minutos. Entrevista semi-estruturada, que emprega perguntas pré-estabelecidas que não podem ser alteradas pelo entrevistador, mas que o entrevistado pode responder usando suas próprias palavras. Entrevista em pares, que é conduzida com 2 entrevistadores. Então, assim, as entrevistas em profundidades são técnicas cuja finalidade é sondar, tentar entender e explorar. Por isso, um entrevistador ele deve ser capaz de mudar e de se adaptar às novas situações que podem surgir durante a entrevista. Isso é crucial. Estabelecer um bom relacionamento entre o entrevistador e entrevistado em uma entrevista em profundidade é muito importante. Técnicas de projeção. Essa técnica ela fundamenta-se no princípio de como as pessoas organizam e respondem a diversos estímulos, dando a observadores treinados uma visão das percepções que o entrevistado tem do mundo exterior e de suas reações a ele. O objetivo de qualquer teste de projeção é investigar as respostas escondidas para obter sentimentos e significados ou motivações reais. Podem ser classificados como técnica de pesquisa estruturadas indiretas, quando os entrevistados projetam seus sentimentos, atitudes e crenças sobre uma terceira parte ou objeto, emoções que poderiam permanecer ocultas se a técnica de pesquisa escolhida fosse o questionamento direto. Não é uma técnica que se presta a medições, mas uma técnica através da qual as emoções que a maioria da população poderia ter dificuldade para articular. E assim vem à tona certos sentimentos, certas emoções. E assim, as técnicas de projeção, elas apresentam as seguintes vantagens, conforme Baker. São úteis em estudos exploratórios que visam identificar a orientação emocional e sentimental e gerar hipóteses. Permitem acesso a dados que os entrevistados poderiam omitir se fosse usada uma técnica mais direta ou interrogativa.
podem ser utilizadas como quebra-gelo e ajudar para estabelecer uma empatia nos estagiários iniciais de estudo qualitativo. Por outro lado, ela apresenta desvantagens, de acordo com esse mesmo autor, o Baker. Apresenta um alto custo, porque exigem profissionais qualificados, possibilitam somente pequenas amostras, capacidade restrita para generalizar os resultados apurados e tornam muito tempo para administrar e analisar os dados. E também pode haver problema de falta de resposta por ter participante tímido. E apresenta também a possibilidade de erros de medição. As formas comuns de teste de projeção são as seguintes: os testes de associação de palavras, os testes de complementação de sentença ou histórias, as associações de fotografias, os desenhos de clientes e a técnica de terceira pessoa. Vejamos com um pouco mais de detalhes cada uma dessas técnicas. Nos testes de associação de palavras, o entrevistador ele diz uma palavra e o entrevistado ele cita a primeira coisa que lhe vem à mente. Já nos testes de complementação de sentença, os entrevistados eles complementam sentenças ou histórias com suas próprias palavras. Na associação de fotos, os entrevistados eles classificam fotografias de diferentes tipos de pessoas, identificando as fotos em que, na sua opinião, a pessoa usaria o produto ou o serviço especificado. Nos desenhos de clientes, os entrevistados desenham o que sentem em relação ao objeto ou como eles percebem esse objeto. Já as técnicas de terceira pessoa são conhecidos os sentimentos dos entrevistados, pedindo a eles que respondam a uma determinada questão por um terceiro, como seu vizinho ou a maioria das pessoas. Técnicas de coleta de dados quantitativos. Os dados da pesquisa quantitativas, eles estão sujeitos a análises matemáticas. Por isso, as técnicas de coleta desses dados dependem da modalidade de pesquisa adotada, quanto ao procedimento de coleta, e que pode ser experimentação, levantamento ou observação. A seguir, você vai conhecer as técnicas de coleta de dados específicas para cada um desses tipos de pesquisa. Pesquisa de experimentação. A pesquisa de experimentação é aquela que possibilita verificar se a mudança em uma variável independente causa alguma mudança previsível em uma variável dependente. Como assim? Vamos a um exemplo. Se uma determinada pesquisa ela compara a contagem de células brancas de homens e mulheres, pode-se considerar que sexo é uma variável independente e que a célula branca é uma variável dependente. Com isso, os dados eles podem ser coletados de indivíduos, domicílios, compradores industriais ou empresas que concordem em fornecê-las regularmente às agências de pesquisa. Esses dados eles podem incluir informações concernentes ao consumidor e ou a produtos industriais e a auditorias de lojas. As fontes de dados elas podem ser classificadas nos seguintes grupos: dados de consumidor, dados do atacado, dados de avaliação de propaganda, dados do varejo, dados setoriais, dados da mídia ou público.
É importante se ressaltar que a dificuldade deste ambiente é que o pesquisador ele não pode controlar todos os fatores capazes de influenciar a variável dependente. Então, assim, os experimentos eles constituem o único tipo de pesquisa que pode demonstrar a existência e a natureza de relações causais entre variáveis de interesse. É importante se ressaltar que a dificuldade deste ambiente é que o pesquisador ele não pode controlar todos os fatores capazes de influenciar a variável dependente. Então, assim, os experimentos eles constituem o único tipo de pesquisa que pode demonstrar a existência e a natureza de relações causais entre variáveis de interesse. Entretanto, é reduzida a quantidade de experimentos na pesquisa de marketing, em função do alto custo deste tipo de pesquisa. Muitas vezes se é trabalhado com amostras, justamente por conta do alto custo da pesquisa. Imagina só, por exemplo, se fazer uma pesquisa de uma cidade inteira, né? É um custo muito alto, pela questão de deslocamento, né, dos pesquisadores, então ficaria inviável. O teste de mercado é utilizado pelas empresas que pretendem lançar um novo produto, mudar a embalagem ou conceito de comunicação. Tudo pode ser testado para que as decisões sejam as mais corretas possíveis e que os riscos eles sejam diminuídos nas mudanças substanciais de uma determinada empresa. Então, assim, desta forma, os testes de mercado eles podem apontar quais embalagens, produtos, campanhas de comunicação e outros elementos do marketing mix serão mais eficientes para conquistar o mercado, o público-alvo. Entretanto, o que a gente pode dizer aqui? A condição do teste de mercado ela é bastante onerosa, ou seja, pode demorar de 6 meses a 1 ano ou mais, e envolve as seguintes etapas: definição dos objetivos de estudo, seleção da abordagem a ser utilizada, desenvolvimento dos procedimentos para o teste e seleção dos mercados, e bem como análise dos resultados. Os custos diretos dos testes de mercados, eles incluem produção de comerciais, pagamento à agência de propaganda pelos serviços, tempo de mídia a um preço maior e informações de pesquisas sindicalizadas, bem como informações de pesquisas customizadas e análise de dados associados, e também cupons, brindes, despesas para obtenção e distribuição. Então, tudo isso são custos que são associados aos testes de mercado. E, além disso, os custos indiretos eles envolvem custo do tempo administrativo empregado no teste de mercado, desvio da atividade de vendas dos produtos existentes, possível impacto negativo de um fracasso da família, risco de a concorrência ficar sabendo sobre o teste, o que permite a ela desenvolver uma estratégia melhor ou antecipar uma campanha nacional. As vantagens da pesquisa experimental são as seguintes: geração de dados continuados, determinação de tendências de participação de mercado e troca de marcas, redução dos efeitos potenciais do erro de amostra, né? Até porque dependendo do teste, né, dependendo da forma como essa amostra ela é buscada, ela pode assim conter vários erros. Então, taxas de respostas mais altas em comparação com outras técnicas,
Resultados mais precisos, à medida que os participantes eles ganhem mais experiência no registro de suas compras. Custo da geração de dados menores em comparação com os custos de outras técnicas. Informações sobre atividades de concorrentes e produção de resultados mais rápidos. Então, essas são as vantagens da pesquisa experimental. As vantagens da pesquisa experimental são as seguintes: geração de dados continuados, determinação de tendências de participação de mercado e troca de marcas, redução dos efeitos potenciais do erro de amostra, né? Até porque dependendo do teste, né? Dependendo da forma como essa amostra ela é buscada, ela pode assim conter vários erros. Então, taxas de respostas mais altas em comparação com outras técnicas, resultados mais precisos à medida que os participantes eles ganhem mais experiência no registro de suas compras, custo da geração de dados menores em comparação com os custos de outras técnicas, informações sobre atividades de concorrentes e produção de resultados mais rápidos. Então, essas são as vantagens da pesquisa experimental. Pois bem, como resumo desta aula, nós estudamos que os dados coletados em uma pesquisa, eles podem ser secundários ou primários, e também que as principais técnicas de coleta de dados da pesquisa qualitativa são as discussões em grupo, entrevistas individuais em profundidade e técnicas de projeção. E a experimentação, ela pode ser conduzida em um laboratório ou em ambiente de campo. Então é isso. Até a nossa próxima aula.